Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã, ainda é manhã? Ainda é manhã, nessa manhã do dia 17 de novembro de 2020. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 15 horas e 14 minutos, o que significa que em Brasília, 4 horas para trás, são 11 horas e 14 minutos. Hoje, terça-feira, talvez os ânimos já estejam um pouco mais acalmados depois do frenesi, da renovação do frenesi, cada vez menos contagiante, eu acho, pelo menos, pode ser minha bolha, mas enfim, do frenesi oferecido aos cracudos eleitorais, o pessoal viciado em eleição, no último domingo. Então, talvez as pessoas estejam mais abertas a se distanciar um pouquinho, nem que momentaneamente, dos seus self-serving bias, os seus vieses, em alguma medida, que articula viés de representatividade e viés de confirmação. E aí, quando se fala de self-serving bias, em alguma medida também tem deliberação, mas já é uma camada superior, de malícia, de pegar apenas da realidade, pontualmente, aquilo que reforça a tese que você quer vender. E isso a gente observa muito no que foi colocado aí em redes sociais, nos mais variados partidos de esquerda. Então, vi gente do PSOL, vi gente do PT, vi gente do PCdoB, vi gente do PDT, que pega da realidade aquilo que convém, ou na direção, ou simpatizante, militante, etc. e tal. E aqui, Nildo Domingos Ourix, que está comigo na sala, e que é alguém que tem a mesmo método. Aqui a nossa obrigação é com honestidade intelectual. Aqui a gente não doura a pílula. A gente não tem esse viés de selecionar da realidade apenas o que convém, aquilo que reforça as nossas teses, aquilo que nos dá conforto. E o Dorix, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Tá fechado o seu microfone? Agora sim. Estimado Rômulus, estimados expressionautas, veja, a nossa função é ir além da manchete do jornal. Se a análise crítica não for fecunda, não for a raiz dos problemas, em última instância não for uma análise radical, o radicalismo não é uma conduta irracional. É efetivamente observar como as coisas acontecem de fato. Nós temos que colocar esse debate no contexto da disputa pelo poder político. O poder não é o governo. Isso é uma diferenciação do marxismo, do Lenin, do Marx, etc. Mas é uma diferenciação muito importante em Washington. Washington sabe o que é governo e o que é poder. Os liberais, de direita ou de esquerda, eles não fazem essa diferenciação. A direita não faz porque ela já tem o poder. Então ela não precisa fazer. Então, da urna eletrônica à agenda política, a grande dificuldade da esquerda tocar nos pontos nevrálgicos, naqueles que decidem, é porque a esquerda brasileira não está disposta a ter um projeto de poder. De poder. Qual poder? O poder político, o poder sobre a propriedade, o poder sobre as fronteiras nacionais, o poder sobre o território, os recursos naturais, o poder sobre ciência e tecnologia, o poder de ter uma cultura própria, que isso só pode se plasmar num processo revolucionário, mas a esquerda está peleada com a revolução. A esquerda brasileira, o que eu chamo de liberalismo de esquerda, ela está no jogo meramente eleitoral. E no jogo eleitoral, ela é incapaz de observar, inclusive, o sistema eleitoral eletrônico mais garantido do planeta, que é o sistema venezuelano, em que o eleitor e o sistema podem ser auditados. O eleitor, no momento que vota, ele já verifica a prova material impressa, e depois pode ser auditado de tal forma que não pode ter incompatibilidade entre o resultado eletrônico
e o número de votos. Nildo, é importantíssimo detalhar esse sistema venezuelano. A gente já teve aqui o depoimento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e do professor Luiz Moreira. Ambos foram observadores internacionais num pleito eleitoral na Venezuela. Na Venezuela é tripla, quádrupla verificação. Atenção você aí, bolsominion, que ouviu o sujeito falando, olha, o sistema brasileiro é igual ao da Venezuela, fazendo referência à empresa Smartmatic, uma empresa espanhola. Nesse caso é verdade, ela participa da programação. Mas a diferença do Brasil, na Venezuela, o que acontece? Você faz o voto eletrônico, ele imprime o voto individual, que vai lá para uma urna, ele imprime, como faz a brasileira, um agregado no final, olha, candidato A, 250 votos, candidato B, 150, tal. E no final, cada sessão eleitoral, cada urna, pessoas ali, fiscais de todos os partidos vão se juntar e olhar o voto individual se bate com o agregado da máquina. Então já tem a auditoria, mais do que a auditoria, a recontagem, em alguma medida, em cada urna no processo. Então você tem a eletrônica, a impressão individual permitindo a recontagem posterior, mas você já tem a recontagem na hora, batendo o voto individual com o voto que foi impresso. Então, meu amigo, queria eu que no Brasil a gente tivesse o sistema venezuelano a despeito de uma programadora, a Smartmatic, que está envolvida nos dois casos, doutor Ix. Porque não é o problema da técnica em si mesmo, tanto você quanto eu e a maioria dos expressionautas assumiríamos a urna eletrônica. Qual seria o problema? Como técnica, é claro que é mais racional a contagem mais rápida, eletrônica, do que a contagem manual que vem lá nos Estados Unidos. É muito tranquilo, mas não se trata disso. Se trata da disputa pelo poder político. A esquerda brasileira, que é dominada pelo liberalismo de esquerda, não tem um projeto de poder. No máximo, participa das eleições orientada por um sentimento difuso de justiça social e de disputando quem pode administrar esse sistema com maior racionalidade. Então, aqui e acolá pode haver uma divergência, etc., mas uma esquerda que não postula o tema do poder político, ela é cativa de todas e cada uma desse imenso mercado de ilusões que se transformaram nas eleições. Veja, está falando aqui alguém que disputa as eleições, que está num partido que disputa as eleições, mas que não nutre ilusão alguma. E nós temos que ter um projeto de revolução para o Brasil. Essa revolução não é abstrata, é um projeto de poder. Então, o que nós observamos hoje no Brasil é a constante, a permanente, a enfadonha fé em todas as instituições, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior de Justiça, no STF, no Congresso, na mídia livre, na concorrência empresarial, nas licitações, em tudo. E a fé nessas instituições e uma esquerda que se localiza nesse contexto para dar melhor racionalidade, ela é uma esquerda que está condenada a ser cúmplice do sistema e jamais portadora de um projeto de redenção política, social, econômica e cultural do povo e do Brasil. Ela vai ser um ator coadjuvante, mas nunca estará no centro. E quando estiver, inclusive, na presidência da República, como foram esses 13 enfadonhos anos petistas, não contará, porque se é para estar no governo, é para tomar o poder. O debate pré-64, qual era a discussão? A direita dos militares contra a esquerda que nós tínhamos, militares, por exemplo, no movimento sindical, no movimento popular, nos partidos, era a grande discussão, né? E foi atribuída ao Prestes, mas também ao Brizola. Estamos no governo, mas não estamos no poder. Esse é todo crime cometido por uma figura como o Brizola. Naquele período de 64, ele foi, possivelmente, dentro do nacionalismo, a voz mais lúcida, muito mais lúcida que João Goulart. Nós, aquela memória histórica, nós não temos hoje. Quem é o líder político no Brasil? Eu quero que aqueles que divergem da minha posição, eu quero conversar com eles. Aqueles que divergem da minha posição, me diga aí, do fundo da alma e do coração. Quem é o líder político hoje que tem autoridade para falar em poder político hoje? Quem está falando em poder é a direita.
E quando a direita, tal como o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, coloca uma desconfiança no sistema eletrônico, tem que entender a metáfora isso para a grande massa do nosso povo expressional. Sabe qual é? Ele está dizendo, eu não acredito no sistema. É isso que ele está dizendo. É claro que ele está peleado com a urna eletrônica, agora mitigando, porque agora ele está no comando das ações. É como você que não gostava da Ferrari até a hora que você senta na Ferrari, aí que você começa a encontrar as virtudes na Ferrari. É aquele sujeito que não gosta de eleições, acha que o cretinismo parlamentar comanda, mas como está quase chegando na possibilidade de eleger como vereador, deputado, senador, governador, presidente, ele começa a ver já as virtudes do sistema. Não pode ser Nildo, assim. na sua metáfora, às vezes a ambição é menor, não precisa ser uma Ferrari, pode ser uma Land Rover, né, Silvinho? Cada qual com as suas preferências. Ou pode ser, inclusive, um Rolex. E pode ser... Percebe? Então, nós temos que ter aqui a ideia clara, os expressionautas precisam ter clareza disso, que sem a disputa pelo poder político, pela Revolução Brasileira, não há alternativa dentro do sistema. Nós vamos figurar como coadjuvante. Não bastaram 13 anos de governos petistas. O que aprendemos com isso? Nada. O que se aprendeu com aquele grande fracasso histórico do petismo? Nada. Nós vamos passar pela história imune, sem observar o que estava acontecendo. E todas as ilusões do passado se reapresentam agora, as mesmas, com as mudanças necessárias para esse ambiente. A ideia de que é preciso fazer uma frente ampla contra Bolsonaro. Os que elegeram Bolsonaro já se afastaram dele. E a reconfiguração segue intocável. Uma coesão burguesa dirige o Brasil. A dependência se aprofunda. Todas e cada uma das medidas de Paulo Guedes, entre as quais a última, que foi do Banco Central, seguem avançando. E eles já preparam para depois do processo eleitoral, que agora se encerrou, um conjunto de medidas que o Congresso, aquele covil de ladrões, que eles chamam o Congresso mais reformista da história do país, quer dizer, o Congresso com maior consciência de classe burguesa, um sistema político completamente dominado, estão preparando para aprofundar a dependência, o subdesenvolvimento e mover essa guerra de classe mais intensa contra os trabalhadores. Eu dou um exemplo simples, que é o exemplo daqueles que justificam as chamadas, mal chamadas, conquistas sociais do governo petista. O governo de Michel Temer não acabou com o Bolsa Família. O governo de Bolsonaro não acabará com o Bolsa Família. O Paulo Guedes está dizendo que vão ampliar o cadastro e vai ter um benefício superior ao da época da Dilma, de agosto de 2016. Isso não muda. O déficit está sendo produzido, o maior déficit da história da República, por um ultraliberal. As pessoas têm que ter uma leitura mais fecunda, mais crítica. Ainda que essa leitura, Romo, vá inicialmente contra as nossas convicções iniciais, nós temos que ter uma análise fina, profunda, que eu chamo uma análise radical do que está acontecendo. Ou faremos isso, ou nós seremos tragados como inocentes numa conjuntura que não admite inocência. Então, quando eu vejo os políticos tradicionais se pavoneando nas eleições, no primeiro turno e no segundo, eu digo que isso faz parte, consciente ou não, de uma cumplicidade com a ordem dominante, com o domínio burguês no Brasil. Falta à esquerda brasileira uma vocação de disputa pelo poder revolucionário, pela Revolução Brasileira. Eu não me importo de parecer aqui destoando desse modismo que está aí. Esse modismo, a alegria de ontem, da eleição na Câmara de Vereadores, dos prefeitos, etc., cai em desuso em 2 meses. Em 2 meses, ninguém mais lembra o que aconteceu. E a alegria de ontem, e de segunda-feira, e de domingo, as alegrias moleculares se dissolvem no vale de lágrimas em que nós estamos metidos.
Então eu não tenho... Veja, eu quero dizer para o Expresso Norte, eu participo de eleições. Nós da Revolução Brasileira participamos de eleições, mas não nutrimos uma molécula de ilusão com o sistema. Mesmo se tivéssemos elegidos alguns de nossos camaradas. Essa é a questão. Nós temos que ter clareza, uma análise lúcida, demanda esse juízo, Rômulo. Então, o que falta para a esquerda brasileira, eu chamo de uma ambição. Mas se você considerar que ambição é algo pecaminoso, pense um projeto, não para o Brasil, um projeto de poder, de quem? Do nosso povo, das classes subalternas. Isso implica aceitar a guerra de classe que a burguesia moveu contra nós na plenitude das suas consequências. E enfrentar esse debate nos termos, não que a gente quer, nos termos que a burguesia coloca. E isso implica que Bolsonaro avança no tema do Banco Central, como ele avança na descrença do sistema, atacando de forma um pouco mais mitigada o tema da urna eletrônica. O Trump faz nos Estados Unidos. É claro que o Trump perdeu as eleições, mas ele diz, eu só perdi eleições porque teve fraude. Ele diz claramente assim, Biden só venceu porque teve fraude, porque ele continua contra a composição do sistema petucano de lá, que é democratas e republicanos. Ele continua como o patinho feio que entrou no jogo e quis embaralhar. E Biden quer reconstituir o sistema. As mesmas forças que estão lá conspirando contra o que Madalena Albright chama de o populismo de direita, o Trump não vai soltar. Essas forças não desaparecem com a derrota de Trump. Ao contrário, vão tomar novo impulso, novas formas. E nós vamos ver isso no contexto de uma crise. Então, eu fico pasmo, queria comentar isso aqui com os expressionautas e com você, Ron, que nós tivemos uma eleição que foi cômoda para Jair Bolsonaro. Por quê? Ao contrário... Peraí, antes de entrar no mérito, vamos terminar essa questão da urna primeiro. Olha só, eu queria saber se há uma interdição dentro do seu partido, PSOL, para... Primeiro para o debate, para ouvir os cientistas, os professores, o conselho científico de pessoas de esquerda que pautam isso muito antes do Bolsonaro. Porque no PT há uma interdição completa. Isso a gente ouve de pessoas de dentro que sabem como se dá a fraude, às vezes, em diretórios municipais. Eu já dei aqui o exemplo. A eleição lá para o diretório de Bauru, tempos atrás, usando a urna eletrônica, foi anulada. Não sei, olha aí, o processo anterior, porque o pessoal falou, ó, não sei qual foi o caso, mas assim, tem mais voto do que filiado e tal, não sei como é que foi. Mas foi anulado e tiveram que refazer em Bauru, em São Paulo, né? Não em Garaté da Amazônia, Bauru, em São Paulo, cidade importante do interior de São Paulo. Um exemplo apenas. Eu tenho aqui, como eu falei, diversos áudios de militantes, às vezes até lá do ABC, e falando como é que se dá a fraude, o pessoal sabe, mas a direção tem um discurso oficial de interdição desse debate, com aquele ufanismo totalmente deslocado, Brasil ao meu Deus, Brasil potência, Brasil ninguém segura, 90 milhões em ação. Olha, como o Ronaldo Lemos falou, não há que entender que a urna brasileira é uma coisa única, mágica, uma terra abençoada por Deus e tal. Não, as leis de segurança digital se valem em todos os lugares, deveriam valer também no Brasil. Então não tem esse raciocínio, se é que é raciocínio, essa lógica mágica, né, de, tal, aqui é uma exceção efetivamente. Então isso é interditado, a direção do PT interdita, a área de TI do PT interdita, e a área de TI do PT é assim, com o signore Giuseppe Giannino, lá do TSE. Mas por que o debate está interditado? Primeiro a gente viu aí um soldado de partido veio tentar interditar esse debate na nossa rede. Veja que você sequer na rede Duplo Expresso vai destacar um soldado de partido e vai falar, parem com esse viralatismo, a urna brasileira é uma coisa única no mundo em nível de segurança, criptografia, confiabilidade, autoverificação, bota alto nisso. Tá no Twitter, eu mostrei aqui na sexta-feira, alto e não sei o que tal, e isso não convém o que vocês estão falando, porque isso colocaria em dúvida as 4 eleições que nós tivemos para trás e tal. Porque, bom, as 4 eleições passaram. O que tinha que fazer ou deixar de fazer já foi feito. Eu vou ficar refém para as 4, 8, 12 do futuro, das que já passaram, cujo resultado concreto, por bem e por mal, já está feito? Mas aí você vê que não é essa a verdadeira preocupação. A verdadeira preocupação é justamente essa, da direção, que no ano passado, em novembro e dezembro, no processo lá Congresso Nacional do PT, que reelegeu a sua direção, usar a urna eletrônica do TSE.
Aí esse mesmo soldado de partido fala, isso aí, vocês querendo colocar em dúvida as eleições para trás, que o PT ganhou. Apesar da fraude, se tiver havido, ele falou assim, não, mas qual que é a preocupação? É que essa direção, o pessoal começa a questionar internamente, falando assim, não, peraí, se a gente passar a exigir o papelzinho para fora, tem que exigir o papelzinho para dentro também. Será que esse pessoal que entrou aí, entrou direitinho? Será que não teve um tiro desse aqui, bota para tanto, lá um algoritmo que faça uma coisa? Então, no PT está interditado porque a direção do PT e o TI do PT, ligado à direção, é refém desse debate da justiça eleitoral. Então, até uma coisa que eu sempre achei curioso, você pensa em primárias do PT e tal, como é que um Cardoso, umas pessoas assim sem base, chega na frente? Um deputado mais votado e tal, e não sei o quê. Quando é um partido que tinha aí, por muito tempo, né, uma grande inserção sindical, um movimento, né, um partido que tinha uma representatividade boa, e você via pessoas, né, de burocracia do partido, ou burocracia do Estado, como é o caso do Cardoso, que era procurador do município, chegar muito bem obrigado, à frente, vereador mais votado, deputado super votado e tal. Será que isso tem alguma coisa a ver com isso? E a interdição do debate internamente? É uma coisa que... Aí eu quero saber em que pé estão os partidos, se alguém teria coragem de encampar isso. Então, os ex-candidatos à presidência, o Guilherme Boulos, que tá aí, ou as pessoas temem, por exemplo, se eu falar alguma coisa, aí o pessoal vai ajustar a maquininha para me tirar o voto, aí o Boulos pensando no segundo turno. Os vereadores, né, com X, sem gênero, sem pronome, vai ficar com medo de falar isso, o pessoal dos mandatos lá em Brasília, né, a meia dúzia, os 3 ou 4 levados do Rio de Janeiro pela votação no Marcelo Freixo e tal. Esse pessoal tem coragem? Porque eles têm medo. Ô Nilo, quem tem voto como Bolsonaro, como o senador Roberto Requião, não tem medo de falar isso. Será que é por isso que o Roberto Requião foi roubado na urna em 2018? Como uma vingança? Eu ouvi, inclusive, nesse fim de semana, que a inabilitação do ex-senador Lindbergh Farias, que foi considerado inelegível, por isso os votos dele foram computados como nulo no último domingo, eu ouvi dizer que é o seguinte, que os militares colocaram ele na lista para ser abatido porque teria havido uma audiência no Senado, na época em que ele era senador, e ele teria sido muito delicado aos olhos dos generais e tal, com os militares que foram lá fazer sua exposição. E ali o pessoal notou, quando a gente tiver oportunidade, vai sair fora. Saiu fora primeiro em 2018, não conseguindo essa recondução ao Senado, saiu agora nem para vereador, porque o pessoal não... Aí você veja aquele problema que eu falava, da captura dos agenciados pelos agentes. Que tragédia esse caso aí do Lindbergh Farias. Olha, eu peguei aqui, né, no domingo, um compartilhamento dele, cadê? Olha aqui. Você vê como ô Nildo, isso aí é filosófico, é folclórico, é lírico. Lá a gente vai para a obra Fausto de Goethe. É o problema, né? Então as pessoas... O que aconteceu? O Lindbergh Farias vai e compartilha no domingo de forma desesperada, já que ele devia estar vendo que a intenção em voto dele estava desabando, que as pessoas, não quero anular meu voto, então vou votar em outra pessoa do PT. Ele vai e, como remédio heróico eleitoral, compartilha nas suas redes sociais um vídeo de não outro que José Eduardo Cardoso garantindo que o voto em Lindbergh Farias seria computado, que ele era, sim, elegível. Então tá aqui ó, o tweet do Lindbergh Farias, colocado na véspera, 14 de novembro, em que ele descreve o seguinte: José Eduardo Cardoso, jurista e ex-ministro da Justiça, afirma: o nome de Lindbergh estará nas urnas. Seus votos serão válidos. E eleito, ele toma posse e vai além. Votar em Lindbergh é mais do que escolher um excelente vereador para o Rio. É lutar pela democracia no Brasil. Você não precisa ouvir o que o Cardoso falou. A gente sabe quem é o Cardoso. O Lindbergh sabe quem é o Cardoso. Mais importante para mim é o que eu anotei. Falei, aí o Piero Leiner diz que a única saída para o PT é apontar quem ali operou pela prisão do Lula e operou pela Lava Jato. De novo, o problema é a captura dos agentes, como vemos aqui, levando à captura dos agenciados. José Eduardo Cardoso é o operador da espada de Damocles da juristocracia dentro do PT. Ele vende as facilidades. Se ele entrega ou não essas facilidades prometidas, é parte da própria operação. Aí aqui, continuando. Em tempo, como o Duplo Expresso registrou ao vivo e a Folha confirmou apenas uma semana depois, Lindbergh Farias foi um dos que resistiam ao assédio do José Eduardo Cardoso para que Lula se entregasse no sindicato, lá em 16 e 17 de abril de 2018. O Requião, o senador Requião, enojado com o que ele viu ali, foi embora ainda na sexta-feira. Pediu até para mudar a passagem. Lindbergh Farias ficou.
Aí tá aqui para você ver que eu não aumento. Ó. A Folha de São Paulo, apenas uma semana depois do Duplo Expresso, dá os nomes de quem estava pressionando o Lula para se entregar e quem estava pressionando, em alguma medida, mas defendendo a validade de resistir, pelo menos até quarta-feira, como era o caso do senador Roberto Requião. Até que essa matéria, no dia 15 de abril, então era 7 de abril, no dia 15 de abril, não 17, 7 de abril, 6 e 7 de abril, a matéria da Folha de São Paulo, uma semana depois, 15 de abril de 2018. Pessimista com o judiciário, Lula planejou todos os passos de sua prisão. Aí você vai aqui para dentro, você vê que a Dilma fez pressão para ele se entregar. Aí aqui, olha só, o Cardoso, ele chegou lá tão não convidado quanto não convidado foi Mefistófeles, quando foi assediar Fausto, né, na obra aí, o poema de Goethe. Olha, tá aqui, ó. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira 6, diante do bate-cabeça generalizado, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça de Dilma, interrompeu um debate da cúpula do PT, uma tentativa de trazer o partido para o plano da realidade. SIC, na realidade, segundo ele. Ele não havia sido convocado. Conhecido desafeto de Lula desde o final da década de 90, foi ao local mesmo sem convite. Aí veio lá, né, vender as facilidades. A gente sabe, falou, ó, se não se entregar, primeiro o porrete, se não se entregar, vai ser decretada a prisão preventiva. E em prisão preventiva não tem habeas corpus, que é mentira. Prisão preventiva é onde mais tem habeas corpus. Depois, a facilidade. Se entregar, eu já combinei tudo lá no STF. Quarta-feira, só fica lá 2 dias. Quarta-feira sai o HC lá no STF. Aí aqui, quem resistia a isso? Aqui, ó. Fazendo coro com Cardoso. Ah, não. Primeiro, acho que fazer um coro com Cardoso. Ó. Vade Damus. Quem mais aqui, ó? Emílio de Souza. Ó. Todo mundo aí. Rui Falcão. Fernando Haddad. E quem resistia àquela altura lá? E fala, não, presidente, pelo menos até quarta-feira. Né? Vamos tensionar um pouquinho. Aí daqui, ó. Peraí, cadê o próximo? Opa, vai pro próximo, meu filho. Cadê? Eu não botei o print do Lindbergh? Deixa eu ver aqui. Não tá aqui o print do Lindbergh, mas eu tenho. Depois eu pego aqui e mostro. Ele, Gleisi Hoffmann, não tá aqui não. Ele, Gleisi Hoffmann, defendiam que o Lula resistisse como o Requião. E o Requião, quando viu o pessoal mentindo, o Requião foi professor de direito, mas que história é essa aqui? Em preventiva não tem habeas corpus? Como assim e tal? E essa história, se o STF vai entregar quarta-feira, ué, vamos ficar aqui até quarta-feira, pelo menos, né? Então qual que foi a conclusão? Naquela altura, o Lula se entregou, se convenceu pelos argumentos vendidos por Cardoso, e o Lindbergh ficou. O Lindbergh ficou. E aí agora, ele vai, e tal qual o Lula, acredita nas facilidades oferecidas pelo Cardoso. Fala, não, ele está inabilitado no TRE do Rio de Janeiro, mas vai vir um remédio heróico em Brasília, eu já conversei, tá tudo combinado lá, pode votar. Então assim, o problema é esse. O problema é que os agenciados estão capturados pela captura dos agentes, Nildorix. Bom, há um problema de fundo, que é um problema político e é um problema teórico, que é o seguinte: por que os partidos não tocam? Nem o PT, nem o PCB, nem o PCdoB, nem o PSOL, nenhum desses partidos. E eu queria aqui elucidar uma coisa que os expressionautas sempre... Nildo, mas como é que pode você, a favor de uma revolução, e estar militando dentro de um partido como o PSOL? Claro, eu vou explicar. E é para justificar, precisamente para amparar teórica e politicamente essa questão que o Rômulo está pautando aqui da urna, para a gente entrar em outros temas. Veja, o que paralisa a esquerda é que a esquerda ela não tem, no Brasil, um diagnóstico da crise do sistema político. E ela é casada com a ideia de uma democracia abstrata. Eu não sou um democrata. Eu digo claramente, eu não defendo a democracia, porque a democracia não é um ideal. A democracia é esse regime que está aí. Agora, esse regime que está aí, nós podemos chamar esse regime de democrático? Onde? Se o jeito que me disser isso, eu digo que ele é um impostor. Você que está me escutando aí, aqui do Duplo Expresso, público antenado, estão quase que 1.500 pessoas aqui. Você acha que está vivendo num sistema democrático em que, para disputar uma causa na justiça, você precisa ter muito dinheiro que você não tem? Que, para enfrentar o guarda na esquina e a polícia, ele tem um poder, um desrespeito por você absoluto, garantido pela impunidade. Que os ladrões assaltam o Banco Central com uma tranquilidade extraordinária. Que um ex-ministro da Justiça frauda um item da Constituinte e agrega depois que terminou. Como é que você vai chamar isso de regime democrático? Nós estamos diante de um regime eleitoral que é substancialmente diferente de um regime democrático. Eu não tenho nenhum compromisso com isso. Ocorre que os partidos, Rom,
E os seus líderes, Lula, Haddad, Dilma, Gleice, Cardoso, até o Lindenberg, todos eles estão na defesa da democracia. O bordão do chamado golpe, o que tinha na base? Na base tinha a suposição de que um impeachment sem crime era um golpe. Mas o que está nesse relato? Nesse relato está a ideia de que a democracia tem que funcionar de maneira ideal. Como? Em que planeta isso ocorre? Não no planeta Terra, nem em Júpiter, nem em Netuno. Nenhum sistema político funciona de maneira ideal. A esquerda brasileira é casada com a democracia em abstrato e é incapaz de reconhecer sequer aquilo que um liberal mais ou menos lúcido poderia chamar as imperfeições do sistema. Nem isso é capaz. Por isso que ela não toca no tema da urna eletrônica, mas ela não toca no tema do financiamento, ela não toca no tema do tempo de televisão, ela não toca, ela aceita as regras do jogo, ela se submete às regras do jogo e ela legitima as regras do jogo. E ao fazê-lo, ela legitima o sistema político. Ela legitima o sistema político. E ao legitimar o sistema político, ela legitima a ordem burguesa constituída. Nós, o que temos que fazer? Isso é incompatível com participar das eleições? Não. Nós participamos das eleições e todos devemos participar. Qual é o discurso político que nós devemos fazer? É aí que reside a discussão. Vamos lá, para disputar o lugar do bom moço da ocasião? O que nós vamos fazer nessa disputa? Vamos aparecer como o bonitinho, o rapazinho mais arrumadinho para disputar o senso comum da classe média? Não tocar o leão com a vara curta? Não tocar aquilo que é essencial, cujo objetivo, não estratégico, mas um objetivo mais mesquinho, ganhar a condição de vereador, ganhar a condição de prefeito, ganhar a condição de governador, e eu coloco, ganhar a presidência da República. Eu escuto muita gente dizer qualquer coisa para tirar Bolsonaro. Olha, isso é de uma baixeza completa, por mais asqueroso, indesejável, criminoso e todos os adjetivos que você queira destinar ao proto-fascista. O problema é que uma crítica efetivamente realista ao sistema implica em que a esquerda tem que dizer questões tão elementares como essa. Esse não é um sistema democrático, ainda que possa ter eleito o teu presidentinho do coração. O sujeito tem que deixar de ser idiota, em poucas palavras, em palavras duras, porque essas ilusões no sistema estão consumindo a riqueza do Brasil e o futuro de gerações. Em nome de quê? Em nome de ter uma bancada parlamentar um pouquinho maior, de ampliar o número de vereadores de 40 para 87, e de ganhar um segundo turno, e de disputar um segundo turno, etc. As pessoas ficam fazendo cálculo. Quantos votos em 2016? Quantos votos em 2020? Ganhamos mais prefeituras, menos? Quanto é que está contabilizado o grande comitê de 2020? Olha, esse é o cálculo da política. É por isso que as massas não acreditam na esquerda brasileira tal como ela está nesse nível de consciência. A esquerda brasileira precisa renascer das cinzas, do seu descrédito histórico protagonizado por 13 anos de petismo, de Lula, de Dilma. Pelo descrédito, as massas estão desamparadas. E elas precisam acreditar. Hoje as pessoas dizem, por que Bolsonaro não teve ou não existiu aquele impacto da última eleição? Porque a eleição foi municipalizada, não foi uma eleição nacional. Mas em 2 anos, teremos uma eleição nacional. Enganam-se. Enganam-se. Todos aqueles que julgam que um acúmulo eleitoral agora pode render uma nova conjuntura em 2020. É essa conjuntura política que vai construir o acúmulo eleitoral depois. É a conjuntura política que determina o voto. Não é o voto que vai determinar a conjuntura política. Então nós podemos eleger 500 mil vereadores, que não é o caso, e ter um vereador em cada um dos quase 6 mil municípios do Brasil.
As pessoas têm que ter uma estratégia de poder, e uma estratégia de poder significa colocar a conquista do poder político que vai para além dessa democracia. Qual foi a grande contribuição de Hugo Chávez na política latino-americana? Foi superar o horizonte liberal de democracia e fazer uma democracia participativa e protagônica. Plebiscitos, referendos, revogatórios, discussões, mobilizações populares. Como é que domina entre nós uma visão parlamentar de política mediada por uma construção anterior de imagem pública? Nenhum aqui pode ir para uma eleição, disputar com os vereadores que estão aí, com os deputados que estão aí, que estão todos os dias no jornal, na televisão, dando opinião e construindo sua imagem. De repente aparece o Nildo candidato e o Rômulo candidato. E nós vamos ter 15 segundos. Francamente, gente, a pessoa tem que fazer cálculo do que está sendo discutido. E tem que ter uma discussão pesada, forte, uma discussão com conteúdo. E o que eu proponho não é que vamos sair daqui, vamos começar a armar o povo, vamos para a montanha. Eu quero responder, porque eu li aqui que tem gente do Expresso Nautas aqui que estão dizendo, nem outro, mas é contrário. Não é. Eu lembro que quando o Frei Beto saiu do governo, ele publicou um livro chamado Mosca Azul. E vocês sabem, eu detesto política na religião. Detesto. Pode ser Frei Beto, Leonardo Boff, Malafaia, religiões já. Não confundam as coisas. Não defendo alguém porque é católico, negro, preto, lésbica, mulher, trabalhador, camponês. Não é isso. Isso não tem importância. Então ele dizia, ou nós, esse era assim, Frei Beto anunciava a coisa, ou nós, o PT e a esquerda, se reconecta com os movimentos sociais, ou temos que ir para a montanha. É falso isso, é um sofisma. Nós temos que atuar nas regras da democracia contra a democracia. E quero inverter aqui para os liberais de direita. Porque um regime político, para se dizer digno de ser um regime liberal, ele vai ter que aceitar aqueles que combatem as bases da dominação burguesa. Porque a única forma de a dominação burguesa democrática sustentar a sua superioridade é derrotar, nisso que se chama o debate público, aqueles que querem conspirar contra o sistema como eu. É claro, nós sabemos que na experiência histórica concreta dos países centrais, e especialmente dos países latino-americanos, quando as massas começam a entender do que se chama jogo democrático e começam a querer superar o horizonte liberal de democracia, Congresso aberto, Corte Suprema, mídia monopolizada, eleições, etc., quando as massas começam a entender do domínio do imperialismo, da função das massas nas decisões cotidianas, de tocar na propriedade privada, no urbano e rural, quando começam a querer controlar a riqueza nacional, é claro que a burguesia cipaia que é claro que a burguesia corrupta que é claro que a classe dominante servil que a seus próprios interesses e ao imperialismo, vai sabotar isso. Com toda a história latino-americana, de ditaduras, terrorismos de Estado, matança seletiva, como é que a esquerda no continente acredita no que ela divulga como regras democráticas? Acaso não basta o terrorismo de Estado vigente na Colômbia? Ô, Nildo, o problema, mais uma vez... As duas grandes noites de terror, Rômulo, de El Salvador e Guatemala... Não, o problema, mais uma vez, é a captura dos agentes, Nildo. Por que acontece? Você tem pessoas que são contempladas. Ser o MDB da nova ditadura tem suas conveniências. Você elege os vereadorzinhos, você elege os deputadozinhos, você elege alguns prefeitinhos, aí você tem um mandato, né? O mandato. É o pessoal que você bota ali, cargos de livre provimento, cargos comissionados. Você tem o fundão eleitoral para administrar. Você tem as benesses. Bom, ser MDB da ditadura não é de todo ruim, né? Às vezes até é bom, melhor e tal, você não tem o ônus de governar. Então, o que acontece? Mais um exemplo clássico aqui. Então, a direção do PT, há muito tempo, é eleita pela maquininha do TSE. Aí você vê como estão em, assim, total afinidade. O TSE, a burocracia, o Janino, né, o nosso Tesouro Nacional, e o PT.
Olha que interessante. Então a novidade dessa eleição lá para 2022 é que o brasileiro poderá votar, aí é o único no mundo, eu acho, poderá votar pelo celular. Pelo celular. Vai votar pelo celular. Aí você veja, se até aquela história que fala, ai, mas a urna imprime no final o agregado. Nem isso vai ter mais, né? É pelo celular. Aí olha só, tá aqui, ó. Com o Amazon no páreo, ó, mais uma. O pessoal fala, ai, é o Brasil ninguém segura. Não. A Diebold americana e a Amazon também é bem americana. Tá aqui, ó. Com o Amazon no páreo, TSE quer trocar urna eletrônica por voto no celular. Aqui é a matéria de que o UOL, 12 de outubro de 2020, o Barroso tratou disso, foi feito já um experimento desse ano em Curitiba, durante as eleições municipais. Aí tá aqui, ó, o Java Nunes me marcou, né, nessa publicação. Aí você veja, o que torna tudo mais suspeito, Nildo, para quem é coerente, para quem usa lógica, são as desculpas estapafúrdias que esse pessoal usa para não imprimir o voto. Então, quando a última vez em que o parlamento, exercendo a sua competência constitucional, determinou que o voto fosse impresso, uma lei de autoria do Bolsonaro, que foi vetada pela Dilma. E aí vai o parlamento, derruba o voto da Dilma, Senado e Câmara reunidos, a 70-30. Você vê qual é a vontade de quem está ali refém desse sistema. Aí quem que mata no peito? A aristocracia não eleita. Então a gente vai para um julgamento farsesco no STF, já ali às vésperas da eleição de 2018. Primeiramente, a farsa começa no parecer da PGR, da Raquel Dodge, aquela altura, esposa de um espião dos Estados Unidos, Bradley Dodge, e aí você vê a mentira maior ainda, em votos como do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes fala que o custo seria proibitivo, eles computam as bilhões de reais. Eu falei, mas peraí, é a primeira vez que uma urna vai custar 5, 6 vezes mais do que o computador a qual ela serve? E aí na sequência vai o Alexandre de Moraes e fala, não, mas isso aí vai acabar com o sigilo do voto. E aí, em áreas aí perigosas, controladas pela milícia, controladas pelo narcotráfico, curral eleitoral em igreja evangélica, a pessoa vai pegar lá o papelzinho, vai levar para o pastor ver, para o chefe da milícia ver, para o traficante ver. Mas é assim, é absurdo você ver ministros da Suprema Corte do Brasil mentindo descaradamente ao vivo na TV Justiça, porque o projeto de lei determinava que nunca ia passar pela mão do eleitor. Ele via ali numa caixinha lá de acrílico e falou, tá certo, tal. Então confirma, ele sai num duto e vai para uma urna lacrada. Não teria possibilidade. Aí você vê o sujeito lá no julgamento da Suprema Corte do Brasil afirmando, não, vai levar para casa e vai mostrar, vai acabar o sigilo do voto. Aí você fala, bom, ele tá mentindo assim? Se ele tá mentindo, por quê? Né? E essa coisa também, é única e tal, sendo empresas dos Estados Unidos e contra todo o parecer consensual sobre protocolos de segurança. Aí você vê a contradição agora. Ué, se o grande problema era acabar o sigilo e aí você ter o curral eleitoral, como é que agora vai ser voto no celular? Ué, voto no celular, o pessoal vai fazer o culto da votação. Aí é todo mundo no altar lá, eita, na hora de louvar, aí aperta o confirmar. Ué, como assim? No tráfico, aí fala assim, não, mas o aplicativo da Justiça Eleitoral vai ser aquele que vai impedir de fazer print screen, não vai poder fazer print. Ora, você vem com o celular por cima e fotografa o que você está votando. Então, como é que o grande problema era o papelzinho no qual a pessoa não tocava e agora é uma beleza, pode votar à vontade no celular, cada um lá no altar, na boca de fumo, na sala de tortura da milícia? Quando você vê esse tipo de contradição elementar, tudo fica ainda mais suspeito. Então, assim, é muito, muito complicado. Como eu prometi, Nildo, eu peguei aqui, era aquele print mesmo, tá lá, opa, peraí, aqui do Lindbergh Farias, ó, lá no sindicato, era o mesmo. Então aqui você vê quem entrou junto com o Cardoso para pressionar o Lula, Dilma entrou junto, Vadir Damus, né, Fernando Haddad, Emílio Souza, tal, aqui, Sigmaringa Seixas também, aquela altura, ainda vivo, pressionaram para se entregar. E aqui em cima que tava, ó, dizendo que foram, ó, na outra ponta, Gleisi e Lindbergh permaneciam irredutíveis para o Lula não se entregar, resistir pelo menos até quarta-feira, assim como o Requião, que enojado foi embora. Cardoso não é visto como um quadro orgânico do PT, e o consenso precisava vir da base do partido. Então, com a promessa ali de facilidade, né? E no fio lá do Twitter em que eu coloquei a fala do general Milton Mourão, falando que ele e a informática do Exército estudaram profundamente o tema da urna eleitoral, alô Bolsominion, alô Bolsominion. Você também encontra uma fala, ainda de 2018, de alguém que encarna a sinergia entre aristocracia e casta militar secularmente, e é em sentido literal, secularmente, no DNA. O senhor Thompson Flores, desembargador lá do STF, candidatíssimo a uma vaga, do TRF4, né, desembargador do TRF4, candidatíssimo a uma vaga no STF. Aqui é uma solenidade lá no Clube Militar, em que Thompson Flores fala, perguntado por um general,
sobre a questão da urna eletrônica, e na plateia estava o general Hamilton Mourão. E aí ele fala que não sabe tecnicamente essa questão, se tem que imprimir, não tem que imprimir, mas que está de olho, vai ver e tal. Então, assim, é cópia e cozinha, está dominado. Ou se problematiza a questão da urna eletrônica, ou a gente está para sempre refém para os próximos 20, 30 anos. Agora o que eu falo, para as pessoas que estão entrando aí para os carguinhos, para os mandatos, não tem problema. Eles estão se beneficiando desse sistema. Precisa ter a válvula de escape. Isso daí, né, da panela de pressão, é desde o Golbery. Tinha o MDB, não era partido único no Brasil. Tinha o MDB, vai ter os mandatos. A festa da democracia, com aspas, tem que continuar. Então tem o MDB, ou não precisa nem ser um, é até melhor que sejam vários, multicoloridos. Os MDBs da nova ditadura são necessários para esse novo sistema. Então, esse pessoal vende a alma. Né? Lá ali pro corretor, o Mefistófeles que chega, né? Olha, entra hoje, você sai na quarta-feira e tal, chega pro Lindbergh, olha, vem cá, eu garanto no TSE, os Mefistófeles, os Faustos de turno, se acertam com os Mefistófeles, mas quem paga não são eles, Nildorix, quem paga é a base, quem paga são os agenciados, é assim que vem sendo feita a captura, é por isso que a gente vê o imobilismo, Nildorix. Você está versando sobre esse problema essencial. Qual é o problema? A fé no sistema político. A ideia... Nós teríamos que responder uma outra questão, para entender... Porque a grande questão, meus estimados expressionautas, é o seguinte. O sistema político atual está podre ou não? Primeira pergunta. Segundo, em caso afirmativo, ele é capaz de auto-regeneração ou não? Segundo, se ele é capaz de autorregeneração, em que direção vai se dar essa autorregeneração? Vai se dar no sentido de afirmar um sistema efetivamente limpo, democrático, confiável às maiorias, ou ele vai assumir cada vez mais formas de um Estado policial? Eu me inclino pela segunda. Eu já disse aqui há mais de um ano, há 2 anos nós estamos discutindo isso. Policial paramilitar, é isso que as pessoas têm que entender. É a questão do Patriot Act Tabajara. Não precisa mais de tanque na rua, não precisa de guerra súcia dos oficiais. A parte ostensiva, clara, é o judiciário. Aí caçando, dizendo que não pode candidatar ou não, mandando pra cadeia quem não convém. E a parte oficiosa é fingir um latrocínio e apagar a pessoa inconveniente na esquina. Daí a associação com a milícia, com o PCC, Comando Vermelho, e as pessoas precisam entender isso. Então, uma pessoa ontem, esse daí que nutre, né? Ai meu Deus, vai vir um Geisel e tal, falou assim, bom, de alguma forma os militares vai mudar. Ou vai pra saída Geisel, ou então a saída Videla, entreguista, mas aí isso vai precipitar o fim, a superação, como ocorreu na Argentina. Não, eles não sujam mais as mãos, eles vão construir o Estado profundo. E quem vai sujar as mãos é a classe política ali, que vai ficar no faz de conta. É o judiciário, o oficial de justiça, como chama? No varejo. Não tem mais o atacado, não precisa do AI-5 e tal. Não, é no varejo. Aí fala com o PCC, ó, mata esse aí e tal. E aí essa pessoa fala assim, não, mas você tá falando que eles vão construir um Estado profundo? O Estado profundo é um Estado forte. Mas é um Estado forte colonial, em que essas pessoas estão capturadas pelo dossiê que tá com os gringos, com a juristocracia. Só concluindo, tento passar para você... Olha só, que eu falava aqui da coincidência de interesse entre a direção do PT, eleita pela maquininha, e o TSE. Eu mostrei aqui, o Barro já falou, olha, testamos esse ano, 2022, aí se eu volto pelo celular, e aí esqueceram, né, incidentalmente, o episódio do curral eleitoral digital. Olha quem tá super afim, em linha, assim, incrível. Não sei se eles conversaram antes, ou se é realmente uma sinergia aí. José Dirceu, falando que para os próximos processos aí de escolha das direções do PT, locais, nacionais, o militante do PT deve votar pelo celular também aqui, ó, para afiliados votarem por telefone nas eleições internas do PT. E a compartilha falando o seguinte, ó, cadê aqui? É nesse? Não, aqui eu fiz a busca. Eu falei, você vê como a direção do PT é sócia da maquininha mágica da Justiça Eleitoral do Janino. Então, não espere a intenção absoluta. As pessoas que mandam mensagem do PT internamente, falam, ó, tem fraude aqui, naquele lá e tal, vai olhar e tal, eles sabem que internamente eles não podem falar isso sob risco de ser expulsos. Serem expulsos, Nildorix. E aí eu quero saber, no PT a gente tem esse caso. Então eu te pergunto, a gente entra no ar. Vem cá, no Congresso Nacional do PSOL, como é que são eleitos tal, o pessoal do diretório? Você falou, não, é papel e tal, porque no PT tá sequestrado esse debate. Eu quero saber se no PCdoB, no PDT e tal, se também há sequestro, o pessoal também usa a maquininha para eleger seus dirigentes, Nildorix. Não, no PSOL é levantar cartão em plenária. Mas veja, nós temos que captar isso, né? Você diz, bom, o sistema agora pode dominar sem o uso da força. Pode utilizar milícia? Pode. E pode não. Utiliza. Proíbe
as forças civis de fazer campanha em alguns locais no Rio de Janeiro, proíbe. Em São Paulo também, menos, mas proíbe. Então, o domínio é feito por um domínio digital, um domínio político, um domínio de cooptação? Sim. Isso não quer dizer, observando a experiência latino-americana, da qual a gente nunca pode se afastar, e a história nacional brasileira, nós não podemos nos afastar dela, se nós estamos caminhando no meio de uma crise econômica gigantesca, de uma podridão do sistema político, uma ofensiva da direita e da guerra de classe que nós estamos sofrendo contra o nosso povo. Se, nesse contexto, é óbvio que poderá haver, no contexto de um conservadorismo de massa, explosões sociais, rebeliões, e que a classe dominante pode perfeitamente justificar a interrupção de um mandato, ou inclusive a limitação, buscar poderes especiais, ultra-repressivos, a partir da legislação existente, ou aprovar no Congresso medidas de poder excepcional num contexto de crise. As pessoas estão abolindo a crise. Então, o domínio não necessariamente será através de esquemas de cooptação. Ele é constitutivo do sistema. Mas ninguém pode descartar que as grandes manifestações de massa, como nós vimos no Chile, como nós estamos vendo no Peru, como nós vimos no Equador, que o braço militar da burguesia, que são as Forças Armadas da América Latina, sob hegemonia de Washington, atuem vigorosamente contra o nosso povo. Isso não está descartado. Eu estou de acordo. Há um tremendo domínio dentro do atual sistema político em decomposição. Há um mercado de ilusões amplamente colocados aí, que vai da ideia de que é possível transformar por dentro e regenerar a democracia a política reduzida a causas. Mas há algo que é uma irresponsabilidade se nós não tocarmos. E é o fato de que, como dizem os generais mais comprometidos com Washington e com a classe dominante aqui, as Forças Armadas garantem a democracia. Interpreta assim a Constituição. E veja, isso é um problema. E é um problema gravíssimo. Porque a hegemonia nas Forças Armadas, sobretudo a partir de 64, é uma hegemonia garantida pela Avenida Paulista e a coesão burguesa e pela Embaixada de Washington, Comando Sul dos Estados Unidos. A doutrina de segurança nacional. A ideia de que nós pertencemos num mundo em convulsão ao bloco americano, o alinhamento automático ou negociado com os Estados Unidos é a tônica entre nós. Então, eu não entendo quando alguém diz que luta por soberania e não pratica um anti-imperialismo. Eu não entendo que alguém diz que luta por um sistema democrático e não esteja contra todos os instrumentos desse sistema político dominante. Eu não entendo que alguém fale em soberania popular e acredite no cretinismo parlamentar. Eu não entendo como é que alguém quer diversidade de ideias e polêmica aberta, com intelectuais críticos, debate aberto, com o monopólio dos meios de comunicação. Ora, é verdadeiramente espantoso. Eu não posso considerar isso, estimados expressionautas, como ingenuidade. Já passamos desse limite. É cumplicidade. É cumplicidade com um sistema que empobrece o país, empobrece as classes populares, cria aqui um mar de condenados da terra aqui dentro do país. A riqueza não fica aqui. O Brasil cada vez mais dependente, subdesenvolvido, estrangeirizado, que vai do barco que exporta a soja e o minério de ferro e o para pó, os produtos e o de pó alta embaixo. densidade tecnológica. Embaixo o pó branco, Lindorix. Bom, e o pó branco que é, como eu já disse aqui, como enunciou o Antônio Gramsci, que cai nas graças de uma esquerda, um Antônio Gramsci muito cor-de-rosa, sempre foi um signo do projeto do progresso burguês. Diz Gramsci, lá na década de 30, faz um século já, que escreveu isso. A coca é um componente das classes dominantes, que chega nas classes populares, obviamente. Isso é um grande comércio, etc., que envolve toda a América Latina. O Brasil está no centro dessa trama e é um instrumento poderosíssimo nos Estados Unidos de controle da população, de aumento da riqueza e de poder do sistema financeiro, que é o sistema financeiro, em última instância, quem lucra horrores com isso, porque essa grana internacional tem que ser lavada.
E ela isso lavada Nilo, tá de papel passado, o papel de Dario Messer. Saiu lá na imprensa paraguaia, aliás, na brasileira também saiu, que ele lavava pro pessoal do PCC, aí você vê, o dinheiro não tem carimbo, como lembrava Antônio Delfim Neto, entra o do caixa 2 do empresário, entra do político a propina, entra o do tráfico, e o irmão é o arrecadador do Benjamin Netanyahu, de papel passado, o arrecadador, caixa de campanha nos Estados Unidos é o Júlio Messer, irmão do Dario Messer. Então você vê essas conexões, por quê? Qual é a questão dos Estados Unidos da droga na América do Sul e também lá na Ásia Central? É não só estabelecer o monopólio da pessoa que vai pagar o dízimo para financiar as operações clandestinas de CIA e Mossad, mas também deixar pessoas que vão reciclar esse excedente do tráfico de drogas nas praças financeiras de Londres e Nova York para manter o preço dos ativos financeiros. E se as pessoas não encararem isso de frente, não é sério, não é uma discussão séria. Então a gente vê, essa semana caiu um jatinho de um político do PSDB com 300 quilos de cocaína, matando ele e o filho. Primeira observação, né? Como cai avião no Brasil? Eu não daria jatinho no Brasil, cai muito, assim. Mas uma estatística, no Brasil também cai mais do que o normal jatinho. E segundo, Evangelistão do Pó. Como que as pessoas não estão falando disso? Da associação, inclusive essa questão da associação, a Pax do Evangelistão do Pó, que foi aquele encontro patrocinado pelo Ministério da Justiça de Sérgio Moro, GSI de General Heleno, entre de um lado pelo Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, e pelo PCC, o Marcola, na Prisão Federal de Segurança Máxima de Rondônia. Os dois lá acertaram e tal, não sei o quê, e aí fizeram uma associação comercial em que, inclusive, o Estado brasileiro, aí eu não sei, leva um dízimo em cima, é apenas a questão geoestratégica, porque o Dario Messer, ele ia, quando estava foragido, ele ia e voltava do Brasil em jatinho, passando ali pelo local principal onde nasceu o CISFRON, do ex-comandante Eduardo Vilas Boas e seus colegas, ia lá para o interior de São Paulo, no aeroporto, se encontrava com o seu handler do Mossad, voltava. Esse CISFRON, então, tem que jogar no lixo e começar um novo, porque nunca pegaram esse jatinho. Então você vê como essa questão da droga coloca o Cone Sul na área central assim, de preocupação para o imperialismo. Sem tratar isso de frente, sem falar de Evangelistão do Pó, não é sério, Nidorix. Bem, veja, quando a esquerda brasileira acredita no sistema político, a consequência necessária é banalizar tudo aquilo que é estrutural. Então, se banaliza a mudança da autonomia no Banco Central, se banaliza o debate sobre o tráfico de drogas, se banaliza o debate sobre as Forças Armadas, se banaliza o debate sobre a questão ambiental, se banaliza o debate sobre a cultura brasileira. A banalização é a regra. Atuar dentro do sistema significa aceitar como absolutamente normal tudo. O Alberto Guerreiro Ramos recordou algo fundamental. Tem uma peça do Ionesco, que é maravilhosa, que chama O Rinoceronte, que eu recomendo aqui todos. E a história de O Rinoceronte é simples. É que um belo dia nós estamos aqui no Duplo Expresso e um expressionauta se transforma num rinoceronte, lá no outro lado da linha. E aí a gente acha aquilo, fica pasmo, diz, como é que pode? Vou pegar um aqui, o Francisco Souza, que acabou de entrar aqui, se transformou num rinoceronte. E vira um caso, e lá no Telegram e na lista do expressionauta começa uma discussão impressionante sobre um expressionauta que virou rinoceronte. No outro dia, um outro, que poderia ser o Juvemini, diz o seguinte, olha, também se transformou. E nós ficamos ainda curiosos, mas já começamos a aceitar a ideia que é normal. No quarto dia, no quinto dia, um convidado aqui do Rômulo se transforma em plena discussão num rinoceronte. E todo mundo fica pasmo, mas já está dizendo, bom, isso aí está incorporado, etc. Até que um dia, o Rômulo Maia próprio se transforma ele num rinoceronte. E aí alguém tem que dizer, nesse caso eu estou me colocando nessa condição privilegiada, de dizer, para aí, não é normal que as pessoas se transformem em rinoceronte. Não é normal. Eles estão passeando entre nós, estão pastando no nosso jardim, e nós já nos acostumamos com a ideia, mas não é. Não é possível. Isso quer dizer o quê? Não vamos banalizar os temas fundamentais do Estado, da economia, da política e da cultura. Essas são 4 áreas estratégicas que a esquerda precisa ter uma visão.
E dentro do sistema político cabe todos esses mecanismos que você está dando aqui, Romulo, que vai da influência do tráfico no sistema político. O caso mais eloquente na América Latina foi o Pablo Escobar, mas não o único. Eu conheço o sistema político mexicano bastante bem. Eu conheço o sistema político latino-americano. A gente sabe como funciona. O narcotráfico é parte constitutiva do sistema político brasileiro. De maneira mais explícita ou menos. Vocês acham que tudo que acontece aqui não está articulado politicamente. Nada que acontece no mundo dos homens ocorre por acaso. Então, quando você fala aí da queda de um avião com 300 pessoas, sabe o que elas recolhem disso, Romulo? Elas recolhem o seguinte: olha, mais um político narcotraficante. Elas não percebem como o narco entrou no sistema político. Isso não é um episódio. Ou, de ser um episódio, naturalmente é um episódio, ele está articulado com um conjunto de fenômenos muito importantes, que não é só consumir uma papeleta lá no Congresso Nacional. Não, é como é que o narco financia campanhas, como é que o narcotráfico proíbe campanhas, como é que o narcotráfico elimina figuras, como é que o narcotráfico turbina e controla setores da mídia independente ou não. Tudo isso nós não vamos desconsiderar essas forças. Mas a banalização da política se tornou uma regra. Então fica todo mundo querendo disputar o espaço do bonitinho. É uma consciência daqueles que querem iludir o nosso povo que é possível, por dentro do sistema, dentro das regras do sistema, transformar o sistema político apodrecido da dominação burguesa entre nós. Isso pode soar, talvez, para um expressionauta ou outro, como um arrobo doutrinário meu. Mas quando você parar para pensar, eu quero que você pense efetivamente. Se você realmente acredita que, dobrando a bancada de vereadores, o número de prefeitos, comitês eleitorais, etc., você acha que pode mudar a consciência de milhões, que é uma experiência concreta. A disputa eleitoral é num dia, é no máximo em 2, 3 meses. Agora nós entramos na longa noite do sistema político, dos parlamentos dóceis, dos prefeitos reeleitos, da artimanha para constituir os comitês para 2022, como se tivéssemos numa normalidade política, como se a crise econômica não tivesse ceifando vidas, empobrecendo o povo, maltratando os idosos, liquidando com a infância, castigando a juventude, sangrando a riqueza do Brasil, concentrando o monopólio, manufaturando a opinião pública, endividando o Estado, vulnerabilizando o nosso território, tudo isso, como se os militares não estivessem nesse momento fazendo seus cálculos, com a Avenida Paulista pensando as alternativas, inclusive deixando espaços no Estado burguês para ser administrado pela racionalidade da esquerda, que é uma racionalidade para observar e dar um critério diferente daquela racionalidade burguesa. Eu vou dar um dado aqui. Eu quero, naturalmente, que Boulos vença a eleição de São Paulo, mas eu assisti ontem o debate na CNN entre o Boulos e o Covas. E o que eu vi ali? Eu vi ali 3 ou 4 questões essenciais, que fazem parte dessa concepção. Primeiro, ambos, mas Boulos com mais empenho, tentando disputar a alma da classe média, a partir de um critério. Qual é o critério? Que a esquerda, comandada por ele e por Luiza Erundina, poderiam administrar melhor a cidade do que Covas. Segundo, o que ele mesmo anunciou, um certo empreendedorismo de periferia e o apoio da economia solidária para criar empregos numa cidade como São Paulo. Terceiro, mostrar que em cada política pública a esquerda pode administrar melhor. Há uma histórica lá em São Paulo. Nós tivemos 3 prefeitos petistas, a Luiza Erundina, a Marta Suplicy e o Haddad. Pela primeira vez na história de São Paulo,
um petista não está entre o primeiro e o segundo na disputa. O sistema político petucano acabou. O petismo acabou? Não, não acabou. Mas a herança petista é essa, de mostrar que a esquerda liberal pode administrar com melhor racionalidade e melhores resultados o que a esquerda, o que a direita liberal faz. Então, de substancial, do ponto de vista da revolução social, não havia diferença. O objetivo, eu sei do que eu estou falando. E se eu estivesse em São Paulo, votaria em Boulos, sem dúvida. Não há dúvida nisso. Mas a dimensão do voto não pode cegar a análise política. É possível fazer políticas de resistência, de sobrevivência para as classes populares? Sim, desde que não se contribua com isso em fomentar a consciência ingênua dos problemas da maior cidade brasileira, que naturalmente não tem solução, nem da miséria, nem da exploração, nem das máfias do transporte, nem do sistema de saúde caótico, nem das periferias abandonadas, nem da classe trabalhadora que vive um inferno no coração burguês do Brasil, dentro da ordem. É isso que eu reclamo. É essa lucidez que nós temos que reclamar. Opa, travou o sinal de Nidorix? Deve estar voltando. De repente foi uma ligação. Que horas são? Justamente quando está quase uma hora redonda, 13 horas e 1 minuto em Brasília, dessa tarde já de 17 de novembro de 2020. Eu estou nesse momento colocando a última janela para a qual a gente faz a transmissão lá no nosso site, no Duplo Expresso. Colocamos a janela do YouTube, colocamos a janela do Facebook, colocamos a do VK russo, sim, não entro sem o VK russo, nosso VK, e coloquei a do Twitter Periscope e também a do Twitch. Inclusive, se você tiver algum problema no nosso sinal, se a transmissão for derrubada, como ocorreu na última sexta-feira, quando estávamos com Piero Leiner e Pepe Escobar, vá para duploexpresso.com, lá você vai encontrar o VK. E caiu, meu Dorix, aí. Daqui a pouco volta para concluir o comentário dele. Enquanto isso, então, enquanto a gente aguarda aí a volta de Nildo, vou colocar algumas questões aqui. Deixa eu ver aqui, que eu tinha separado. Olha só, né, continuando a questão da avaliação eleitoral. Como eu falei, qualquer avaliação, na nossa visão, aqui tem que ter a qualificação, a restrição de saber se o que foi anunciado pelo TSE do Barroso e a apuração, totalização foi centralizada em Brasília, dessa vez, se isso corresponde efetivamente a que as pessoas digitaram. Isso já é um senão enorme. Mas aí, olhando em cima disso, mesmo com esse senão, não há como, então vamos partir da suposição de que isso corresponda à realidade. Não há como alguém pretender que tenha havido uma grande vitória da esquerda, mas isso é análise quantitativa, muito bem representada por esse mapa de São Paulo. Aqui se falava de São Paulo, Nidorix, antes de cair. O Bruno Covas ganhou em todas as sessões eleitorais. Na verdade, piorou em relação a 2016, porque ao menos em 2016 a Marta Suplicy, tudo bem, estava disputando pelo MDB, mas é o voto popular. Ela conseguiu ganhar em 2 sessões aqui na Zona Sul, uma das áreas mais carentes da cidade. Esse ano não teve para ninguém, o Bruno Covas ganhou em todas, já mostrando que é muito difícil a tarefa do Guilherme Boulos. Para o segundo turno, ainda mais porque somando os votos na direita, né, então Celso Russomano e boa parte do eleitorado de Márcio França, ele vai, enfim, o teto do voto do Boulos parece ser mais baixo, estou dizendo que é destino, mas a largada não é favorável, né? Então você tem isso. Aí depois aqui a quebra, ó, os partidos que mais ganharam não dá para aumentar aqui, não dá para aumentar. Olha só, você vê MDB, mais elegeu prefeitos, PP, PSD, PSDB, DEM, PL, aí só depois aparece PDT, depois PSB, aí PTB, Republicanos, aí depois aparece PT com 174 prefeitos, cidadania, tarará, e lá nos últimos, lá PCdoB, 45 e tal. Aí você fala, mas isso aí é grotões, né? O pessoal, número de prefeitura não quer dizer nada. Bom, vamos então para o número de habitantes governados. Aí você vê PSD em primeiro, 9,45% da população brasileira no PSD, aí depois MDB com 8, PSDB com 7, DEM com 7, PP com 7, PL com 4. Até agora não chegamos a um partido de esquerda. Aí depois PDT com 3, aí PSB com 2, aí Republicano, o PT
Óbvio, tem aí, tá participando de 15 segundo turnos. Aliás, eu vi o PT comemorando isso. Estamos em 15 segundo turnos e tal. Tem que ver a perspectiva de vencer nesses 15 segundo turnos. Então vamos aguardar o segundo turno efetivo. Mas você vê aqui, em princípio, ali no primeiro, o PT vai governar 1,85% da população brasileira. PC do bem, então, 0,50%. O PSOL, Nildo Orix, tudo bem, pode mudar com a cidade de São Paulo, mas, como a gente falou aqui, é bem difícil. Mas o PSOL, saindo do primeiro turno, governa 0,02% da população brasileira. E eu publiquei isso aqui, gente, eu não tinha visto ainda o spin, né, a falsificação, o pessoal torcendo a história. Mas eu supus que alguém ia fazer isso por absurdo. Mas não é que foi, ó. Então aqui você vê vereadores também foi uma lavada e tal. Aí você vê a ênfase nada representativa do campo amostral Brasil, das candidaturas aí de identitários, né? Mas quem viu assim a mídia ninja achou que a bancada inteira das câmaras de vereadores Brasil afora foi o pessoal identitário, né? Uma só e tal, mas foi tão massificado isso que na bolha o pessoal acha que a gente viveu uma revolução identitária no último domingo, onde é o caso, né? Então, por que essa ênfase não representativa? Mas como eu falei, alguém vai defender que a esquerda saiu bem no domingo? Tem quem faça isso pagando bem, mal nenhum tem. TV 171 ontem, Bom Dia 171. Esquerda sai mais forte do primeiro turno. Pagando bem, mal nenhum tem ali, Goritz. Olha só, sobre esse tema, eu não vou poder, eu vou ter mais uns 20 minutos aqui, Ron, mas eu queria mencionar algo que é fundamental. O número de mulheres eleitas pela direita no Brasil foi provavelmente o mais alto em muito tempo. Hoje eu recebi da minha amiga jornalista e companheira de trabalho, Elaine Tavares, a lista dos indígenas eleitos no Brasil inteiro. Na sua absoluta maioria, mas absoluta por partidos de direita. Eu anunciei aqui tantas vezes, né, que a causa da identidade seria capturada pela direita. Toda causa identitária será capturada pela direita. Na eleição agora nos Estados Unidos, porque isso vem de lá, não tem a ver com o nosso povo, o Trump teve mais votos entre os latinos e mais votos entre os negros do que na última eleição, Ron. Aí as pessoas dizem, como é que pode? Eu digo, porque a identidade não define a consciência de classe. Eu posso me identificar com os carecas, ou com os joaçabenses, ou com os catarinas, mas não é isso que define. Eu posso me identificar como branco hétero, mas não é isso que vai definir meu voto. É uma ilusão. É a mesma coisa. Nós temos agora 13 ou 14 mandatos coletivos. Ora, um mandato coletivo, eu até entendo a boa intenção das pessoas, mas isso não muda a natureza da representação e do regime. Isso passa por uma experiência. A maioria deles não sustentará a sua existência daqui a 4 anos. Como nós já tivemos outras ondas. Então, o que eu luto? Para que as pessoas não se submetam à emergência do fato. Na história, um grande historiador mostrou o seguinte: o fato, os acontecimentos, eles vêm, são como os fogos de artifício, iluminam e depois caem na escuridão. A tarefa intelectual e política é observar na escuridão. Agora, passados os votos, fazer uma análise fria e não vender gato por lebre nos processos eleitorais. Os processos eleitorais, quando bem encarados, têm que estar a serviço da luta pelo poder político e pela Revolução Brasileira. Fora disso, a despeito de todas as boas intenções, é uma cumplicidade com a ordem burguesa. É o papel coadjuvante que a burguesia, de bom grado, oferece para nós. E que nós temos que renunciar, discutindo o essencial, não pegando a pauta da direita, instrumentalizando a nossa vocação pelo poder, estabelecer o nosso programa radical de transformações. Radicais quer dizer o seguinte: aquilo que vai tocar na propriedade, no poder político, no prestígio social. A esquerda
não pode praticar a digestão moral da pobreza. A esquerda não pode ser o espírito crítico de uma república apodrecida. A esquerda não pode ser a promessa de regeneração do atual sistema. Uma esquerda que nós não temos, mas que a realidade está pedindo. Ela está pedindo essa mudança. Isso não é uma coisa de um intelectual e de um lunático, de um revolucionário. Não, eu estou observando a realidade brasileira. Eu estou vendo a decomposição com a crise. Eu estou vendo como o Estado está cada vez mais expressão do Comitê de Negócios da Burguesia, cujo último passo foi as regras aprovadas da autonomia do Banco Central. Não vamos esquecer o pacote Moro. Não vamos esquecer as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Não vamos esquecer não tocar no poder monopólico da mídia. Não vamos esquecer dos programas apresentados pela Fundação Perseu Abramo ou o livro do Ciro Gomes, que são aquilo, digamos, o horizonte para observar como é que a esquerda está pensando o futuro, para ela poder ser portadora, não só das esperanças, do desespero de milhões de brasileiros, condenados à vala comum do sofrimento humano, a esse vale de lágrimas que parece interminável e que aumenta todos os dias. Então, uma esquerda que não seja portadora da iracúndia, da indignação, não só moral, mas da fibra de tocar as questões centrais do Estado, da economia, do domínio político e da cultura, é uma esquerda que nunca terá, eu afirmo categoricamente aqui, nunca terá a confiança majoritária do nosso povo. Nós partimos aqui de algo fundamental. Quando eu digo que tem um fracasso histórico do petismo e a responsabilidade do Lula, da Dilma, dos presidentes do PT, dos ministros de Justiça, do Cardoso, e toda essa gente que o Rômulo aqui acompanha há mais tempo, é que vocês acham que o povo fica olhando para isso e acredita nisso? É claro que não. O burocrata de partido fica contabilizando quantos votos tivemos em 2016. Então o PT e o PDT baixaram 5,43, 6,28, etc. E já fazendo contas alegres para 2022. Não entendendo que nós estamos no meio da crise capitalista mundial, que nós estamos numa crise violentíssima no Brasil, que enquanto os mandatos coletivos estavam feitos, o Paulo Guedes estava tramando um mega projeto de transformação junto com o Rodrigo Maia, que reelegeu seu papaizinho lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, como um dos mais votados. Percebe? Então, nós temos que ter clareza do que está em jogo e não ficar contabilizando que tivemos uma vitória eleitoral podendo ter contribuído com uma tremenda derrota política e que podemos ter vitórias eleitorais e derrotas políticas. E que também podemos ter o inverso, que são derrotas eleitorais e vitórias políticas. Então, esse imediatismo, esse de ver, olha, ganhamos, perdemos, não pode ser assim. O meu partido, o PSOL, declarou, há 2 anos atrás, quando eu disse que nós tivemos uma derrota histórica rotunda na eleição presidencial, declarou vitória. Eu dizia, não pode ser um partido socialista que declara vitória quando um proto-fascista chega à presidência da República, não está entendendo a natureza da disputa. Percebe? E a mesma coisa agora nas prefeituras. Nós temos que ter uma leitura mais apurada, mais exigente. Não porque a gente não gosta de vitórias eleitorais. Não, porque a gente não gosta da situação em que nós estamos metidos. Que quando a gente vê a árvore, a gente não pode deixar de ver a floresta. Tem que observar o cenário geral. E não sair contando que no jogo eleitoral a gente pode vencer. Não é esse o nosso problema. A esquerda no Brasil, tal como ela se configurou, nesse liberalismo de esquerda, ele já mostrou que tem eficácia eleitoral. Ela já provou que pode chegar na presidência. Chegou 4 vezes. E desde lá, o Brasil veio afundando. E essa crise que está aqui hoje, comendo solta sob a batuta de um proto-fascista e de um ultraliberal como Paulo Guedes, ela não foi um acidente histórico, fruto de um golpinho no parlamento.
foi longamente construído em suas bases sociais, econômicas, políticas, psicossociais, para que essa solução ocorresse. Então, fazer uma interrupção, como se tudo estava indo bem e, de repente, tudo virou ruim por causa da maldade de um Eduardo Cunha e de um Michel Temer, é de uma irresponsabilidade completa. Temos que analisar nas classes sociais, ver a crise social. Nós temos que ter exigência no diagnóstico e parar de nos contentar. Veja, queria concluir com isso, Ron. O pessoal está festejando a vitória de eleições de mulheres. De um lado, a direita, que elegeu um monte de mulher. Na Câmara aqui de Florianópolis, as mulheres que entraram aqui, majoritariamente são de direita. Veja, de direita. Está aí a Magazine Luiza, está aí, está tudo. Capital, Armínio Fraga, todos eles, Joaquim Levy, todos eles estão aí. Eu cantei essa pedra aqui, no Duplo Expresso. Todas essas pautas serão majoritárias da direita. E se nós formos ver, já estão na mão da direita ou em vias de consolidação completa. Agora, o tema da representação, ele pertence a um sistema político que está confinado numa democracia representativa. Não é uma democracia protagônica, onde as massas decidem por maioria, através de referendos revogatórios e de plebiscitos, as grandes questões do estado da economia, da política e da cultura. Esse é o grande divisor de águas na América Latina. Esse sistema não é o nosso sistema. Esses governos não são os nossos governos, onde o povo manda. Não pode consultar de vez em quando a Câmara de Vereadores, ter uma relação constitucional com o Congresso, um respeito republicano pelos tribunais. Eu desprezo essas instituições, porque elas são instituições que na prática funcionam como algozes do povo brasileiro. E é porque eu defendo uma democracia efetivamente representativa e protagônica que eu digo que esse sistema político, que se autodenomina democrático, é uma impostura. É inaceitável para nós. Como é possível que uma esquerda não possa observar nas suas mediações mais elementares e observar que esse sistema funciona à perfeição para a classe dominante e que dentro dele nós não podemos festejar nada e que nós só poderemos festejar se estivermos dando passos largos para a conquista do poder político por nosso povo. A Revolução Brasileira, a Revolução Social, o poder ao povo, sem a Embaixada dos Estados Unidos, sem a presença das multinacionais, controlando o pré-sal, controlando a riqueza nacional, tendo controle da Polícia Federal e do Banco Central, das instituições estatais, movendo o sistema das universidades para que se nacionalizem o mais rápido possível, para que a gente tenha capacidade de ciência e tecnologia capaz de ter uma vacina própria num país que é quase um campeão mundial de mortes por Covid. Está entre os 3, se não for o segundo agora, porque eu perdi a cifra nesses dias. Então, que tem uma indústria cultural exuberante, a partir da cultura brasileira, capaz de entender a cultura universal só porque compreende a sua própria. Que tenha instrumentos de poder em que o povo se sinta conduzindo os temas essenciais do Estado, da economia, da política e da cultura, e não seja um coadjuvante de quinta categoria chamado a se manifestar na forma da lei a cada 4 anos. Quando a opinião pública, todo mundo está indignado agora que o DEM voltou com força e que um conjunto de políticos tradicionais voltaram. Eles não voltaram, eles sempre estiveram aqui. A conjuntura eleitoral mudou para consagrar a sua existência, porque era a natureza do regime eleitoral, muito longe de um regime democrático, em que as maiorias estariam com uma agenda própria e com poder capaz de instituir, não através... Nós vamos ver alguns desses vereadores e prefeitos serem caçados, não pela vontade do povo, mas pelo Ministério Público, que está orientado politicamente de acordo com as conveniências e da produção e da manufaturação da opinião pública pela mídia.
Se a mídia decidir que o prefeito de Floripa é suspeito de qualquer coisa, em seguida a Câmara de Vereadores vai caçá-lo. Muitas vezes, inclusive, com representação de parlamentares do seu partido, Nido. Lembra aí da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que a bancada do PSOL fez dobradinha com a Rede Globo para mandar para a cadeia o pessoal. Não que eles não fossem bandidos, mas a gente sabe qual é a finalidade desse avanço da juristocracia sobre a classe política. Risco. E nós temos que ter uma independência tal. Eu não tenho nenhum problema em dizer, eu não confio na urna eletrônica, porque a gente sabe, estava conversando aqui, o Brizola já dizia isso em 82, por quê? Não porque o Brizola era um arcaico, porque ele foi... O escândalo do Proconsulte quase roubou a primeira eleição de governador dele, articulado com a Rede Globo. Eu não ando com a Rede Globo, mas nem 15 segundos. 15 segundos. Nós temos que... Os políticos precisam aprender nas derrotas e curtidos na solidão política. Eu não quero estar acompanhado com alguns agora, mas não quero mesmo. Calma. Para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Para quê? Para que ir com essa sede ao pote? Fizemos 400 prefeituras, montamos os comitês e vamos chegar lá para depois ser o Nildo Rix, presidente do Banco Central, ou ministro da Economia. Isso é uma patifaria. Eu digo que é uma impostura, uma traição ao nosso povo. Ainda que fiquem falando que vamos ampliar o gasto social e a infraestrutura, e Minha Casa Minha Vida, e iluminação para todos, e na periferia. Não conta. A esquerda não está aqui para lutar por justiça social. A esquerda está aqui para lutar pelo socialismo. Não é possível, dentro do sistema capitalista, realizar a justiça social. Não é possível. E é por isso que Cuba pode exibir na saúde, na educação, na cultura, na soberania, índices que nenhum país da América Latina pode. O Brasil, então, é uma vergonha, a despeito de todas as limitações do regime cubano, e a despeito de que a Revolução Cubana não pode ser exportada, porque nenhuma revolução se exporta. Mas ela comporta lições que nós não podemos esquecer. Então, vamos com calma, meus camaradas. Vamos fazer uma análise aí mais fina e não vamos esquecer algo fundamental. Nós estamos no meio de uma grande crise cíclica capitalismo. Nós não estamos na normalidade do sistema. O sistema está atuando numa guerra de classes lá nos Estados Unidos, na Europa e aqui, porque está no meio de uma crise gigantesca, cuja expressão maior é um desemprego massivo que nós nunca tivemos. E não vamos ter. Eu já digo hoje, seguramente, mais de 20% da força de trabalho no Brasil está desempregada, sem possibilidade de ter emprego. E o salário mínimo médio no Brasil hoje é R$1.000, segundo os dados segundo informação do presidente do Banco Central, o entreguista aí. É esse o dado. Se não analisar nesse contexto, como comemorar? Como soltar foguetes? Não vamos ser cúmplices dessa ordem. Eu não digo que a vitória está na esquina, mas eu digo algo fundamental. Eu não sou cúmplice dessa ordem. Não tenho problema em manter uma certa marginalidade política. Essa festa que está aí não é a nossa festa. Esse baile que está tocando aí não é com a nossa música. Nós, se não podemos derrotar o sistema, não podemos pintar nesse sistema como o bom moço que vai tentar ajeitar as coisas, dizendo que melhor fazer algo do que não fazer nada. Eu digo, mesmo na pior situação, é sempre possível fazer algo. E esse fazer algo não é subir-se ao bonde da burguesia, ao bonde do político vulgar, ao bonde das políticas públicas, sempre em defesa do interesse próprio, dizendo que estão atendendo as massas, porque a miséria e a exploração, nada disso. Isso é um cinismo, uma moral apodrecida que encontra o desprezo das massas, inclusive no eleitoral, quando elege um conjunto de prefeitos, vereadores, políticos, que já montaram pela via de uma direita liberal clássica, cuja expressão está em Curitiba, em Salvador, em tudo quanto é canto. Eles foram maioria. A vitória da direita é completa nessas eleições. Completa. Não importa
o que vai acontecer. Os resultados já são eloquentes. Nós temos que ter 2 moléculas de lucidez. Vivemos uma crise, o sistema está apodrecendo, a direita tem uma saída. Quais são as armas da esquerda, além de ser coadjuvante num baile, numa festa que não é nosso, que é uma festa trágica para o nosso povo, um baile que é terrível, que é a festinha, os comensais aí da direita. Isso não é o nosso sistema. Eu acho que a gente precisa ter essa lucidez mínima. Aqui, meus estimados expressionautas, fazer um diagnóstico apurado da crise, observar com calma, agir com rapidez. Isso não significa desprezar o jogo eleitoral, significa dar um conteúdo político sólido para o jogo eleitoral. Não se iludir no mais mínimo com o cretinismo parlamentar, com os tapinhas nas costas, os convites para participar desse sistema que não é o nosso. O Brasil está afundado no subdesenvolvimento e na dependência. Afundado. Eu não conheço um período da história brasileira, de 94 para cá, nós fomos regredindo em absolutamente tudo. Mas nem esse diagnóstico as pessoas têm. Eles pensam que a crise começou com a destituição da Dilma. Não é verdade. E é preciso fazer uma revisão. E eu agradeço sempre, Ramos, a oportunidade de estar aqui com você, com os expressionautas, porque aqui a gente pode praticar uma heresia que não deveria ser tal. Deveria ser o espírito crítico comum a todos nós, que a gente pode fazer as críticas, observar e sair do senso comum. Eu não namoro com o senso comum, mesmo quando eventualmente ele pode me favorecer. Nem quando ele me favorece, eu namoro, porque hoje ele me favorece e amanhã ele me mata. Então, meus queridos, até terça-feira que vem, um abraço a todos e estaremos firmes e fortes aqui ao pé do canhão para fazer a crítica revolucionária da realidade brasileira e avançar junto com todos vocês numa reflexão que o Brasil precisa, a esquerda precisa, o povo brasileiro precisa. Grande abraço e até breve. Nós que agradecemos, Nildo. E eu pergunto o seguinte, essa análise que a gente fez da votação, obviamente a gente partiu de uma suposição, e necessariamente será a suposição de que os números finais apresentados pelo Barroso e pelo Janino, lá no TSE, refletem a vontade do eleitor. Agora, partindo da suposição de que esses resultados foram manipulados um pouco ou fraudados de muito, eu pergunto se o segundo turno de São Paulo, que necessariamente é o que vai atrair a maior parte da atenção nas próximas semanas, se ele é inconveniente para os generais. Não estou falando para o Bolsonaro, estou falando para os generais. São coisas distintas e o Bolsonaro foi cavalo para esse projeto que está aí. Por quê? Olha só aqui. Para uma bolha, a bolha de esquerda mais amplamente, aparece o seguinte, ó, tá logo ali, tá na esquina, né? Inclusive o presidente do seu partido, Juliano Medeiros, verbalizou isso. Ele falou, ó, São Paulo se torna a campanha mais decisiva para derrotar Bolsonaro. Será que o nosso problema é a pessoa física, Bolsonaro? Bolsonaro em 2022. Olha, eu acho que mais interessado em derrotar o Bolsonaro é o Heleno. Tá? Aliás, a gente vem falando isso aqui desde antes de Bolsonaro sentar na cadeira. Então, para uma bolha vai isso. Tá logo na esquina. Romulo, continua acreditando. Nesse contexto aí, o Dória está completamente interessado em derrotar o Bolsonaro. Pois é. Não. E antes deles, o Heleno. Olha só. Aí daqui, ó. E aí para outra bolha, bolha de direita, do bolsonarismo difuso, da extrema-direita, assim, ó, olha o perigo, olha o espantalho, invasor da propriedade privada, invasor de terreno, marxismo cultural, trans-stalinista, do YouTube, marxista de meme, burro. Aí você vê aqui o Sérgio Moro, né? Será que ele fez essa análise desinteressadamente? Vai no domingo e fala o seguinte, ó, o resultado das eleições municipais foi fragmentado sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local. Há alguns resultados interessantes. Os candidatos apoiados pela presidência fracassaram e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante. Aí, mais uma vez, ali para você ver como funciona o espantalho. Ó. O Felipe Martins, que é aí do círculo do Olavo de Carvalho e assessor da presidência para assuntos internacionais, falou o seguinte, ó, a ida do Boulos para o segundo turno em São Paulo mostra que o anticomunismo não foi entendido senão como antipetismo. O Brasil aprendeu a repudiar um símbolo, mas não o significado desse símbolo. Para reverter isso, temos que fazer um verdadeiro trabalho
de base. A questão é a sismogênese. E aí a gente aqui sintetizou isso numa postagem que é o seguinte: isso está registrado em artigo escrito em vídeo. A gente sempre avisou que ia chegar esse momento. Ó. Sempre dissemos no Duplo Expresso, ainda antes do dito cujo Bolsonaro assumir, que os generais tinham o objetivo de médio prazo de queima controlada do capital político de Bolsonaro. Até porque, operando a sismogênese, fizeram-no antípoda de Lula, com dinâmica de fortalecimento proporcional, paralela e oposta. No planejamento deles, dos generais, não se supera um sem superar o outro. Virar a página. Quantas matérias da grande imprensa você não viu de virou-se a página da geração da esquerda, olha a nova geração, uma abaixo de 40? Você acha que é coincidência? A gente sempre avisou isso aqui. Ó. Precisavam de Bolsonaro para chegar ao poder, mas apenas numa intervenção provisória, visível, com ônus de imagem. Olha o coronavírus aí. Enquanto eles constituem o Deep State Tabajara. Uma vez consolidada como metapoder, que controla todo o processo político por trás da cortina, a sinergia, como definiu o general Vilas Boas, entre alto comando do exército e elite da judicocracia, submerge, guardando em suas mãos as cordinhas que puxam as marionetes. Número 1, os dossiês para compromates, pegando essa tal política tradicional, a grande vencedora nominal dessa eleição, perpetuamente engordados com a Grampolândia do Patriot Act Tabajara. Número 2, a lei da ficha limpa. E número 3, a programação da urna mágica do Signore Giuseppe Giannino, o verdadeiro tesouro nacional guardado no cofre do TSE. E aí Piero Leinen, com quem eu troquei essas ideias na segunda-feira, falou o seguinte, ó, é o caminho do centro, é a chegada aí do Biden Tabajara. Pode ser quem? Pode ser o Dória, pode ser o Luciano Huck com o Sérgio Moro, pode ser o Santos Cruz, pode ser até, de repente, um Haddad Ciro Gomes, vai saber, né? Grande frente e tal, contra a barbárie e tal. Ao que outro observador atento acrescentou, olha, isso aí é a reconfiguração do acordo entreguista do FHC. É o acordo entreguista do FHC 2.0, agora incluído quem nos anos 90 estava excluído, os militares. Então eu pergunto se foi inconveniente nesse plano que a gente já identificou lá atrás, de queima lenta e gradual, controlada do capital, para eles não ficarem reféns, já que para anular o Lula, eles tinham que anular o antípoda que eles fabricaram, o Bolsonaro, essa narrativa verbalizada pelo Sérgio Moro, de superação do PT como uma força de esquerda, a pessoa que é o invasor da propriedade privada, marxista cultural e tal, e a direita moderada. O Nildo, o general Vilas Boas, o Heleno nunca foram bolsonaristas, o general Vilas Boas estava sempre no Instituto FHC. Eles tiveram que tapar o nariz e usar o cavalo que tinha voto para fazer o que eles fizeram. E depois que terminar a reformatação do Estado, eles vão submergir, não vai ter mais ônus de imagem. Essa intervenção é provisória. Então essas pessoas que identificam como se a vitória, falou o sujeito aí, o presidente do seu partido, a derrotar o Bolsonaro em 2022. Olha, queria eu que o nosso problema fosse derrotar o clã Bolsonaro, que está totalmente cercado com as facas no pescoço sendo operado pelos generais. Essa delimitação na pessoa física, no clã, quando governa dos militares, olha o número de oficiais. Então até falar, a política do Covid, quem é o ministro da Saúde? É civil? Não é civil? É uma falsificação das pessoas que ganham essa história dos mandatos, os bônus de ser o MDB da nova ditadura. Então, Nido, por fim, eu vou pedir o seguinte, que se seria possível que você encaminhasse internamente no PSOL para ver se há espaço para a gente usar as instâncias partidárias para questionar essa questão da urna, fazer um evento com a ciência. Nós não somos a favor da ciência, não somos anti-intelectuais como o Bolsonaro. Vamos chamar Rezende da UNB, Brunazzo da Unicamp, Diego Aranha da Universidade na Dinamarca, para dizer se é ou se não é. Ronaldo Lemos, que falou aí, vamos chamar essas pessoas, vamos chamar o Protógenes Queiroz numa teleconferência para falar isso. Que parlamentar, que mandato do PSOL teria coragem de fazer isso? Vai ficar com medo de ser sancionado na maquininha na próxima vez. Eu não sei se tem medo ou não, mas eu queria também fazer um pedido, já gozando do prestígio que você tem com a pessoa em particular. Alguns dos personagens foram pedir, já que ele abriu espaço para isso no Twitter, que Glauber Braga tratasse da websérie O Doleiro, né? Ele faz essas plenárias aí virtuais e tal. Aí a nossa amiga aqui da Suíça, Annelise Erisman, foi perguntar, falou, o Glauber Braga respondeu com ela e tal. Aí ela perguntou, ô Glauber, vem cá, tem como você compartilhar, divulgar, ajudar a divulgar a websérie O Doleiro? Produzida pela pessoal da Gazeta Revolucionária e tal. Não respondeu mais, sumiu, não mais respondeu. Eu queria saber, você falava aí da iracúndia, né, quem ousa estressar os limites, eu quero saber que pessoa com mandato ousará compartilhar hoje, nesse momento, a websérie O Doleiro.
Né? Que pessoa com mandato ousará pautar dentro dos seus partidos e na própria instituição, no espaço que tem, esse debate sério, adulto, sobre a falta de segurança do sistema eleitoral brasileiro, que não é exceção no mundo. Então eu queria terminar essa nossa discussão, Nildo, com esse pedido de encaminhamento aí, se possível. Veja, deixa eu dizer para os expressionautas aqui. Em 2010, eu fiquei 3 meses no Banco Central da Venezuela, como pesquisador convidado, analisando a política de câmbio fixo e o problema da inflação. Convidado pelo presidente do Banco Central. Estive lá no diretor, permaneci durante longos 3 meses, indo todo dia trabalhar no Banco Central, falando com um corpo técnico que é altamente especializado, formado nas universidades estadunidenses, europeias, matemáticos, economistas, e com disciplina rigorosa. Levei muito a sério, fui muito bem tratado, e eu vi 2 coisas lá. Além da questão da economia, da política, eu analisei muito claramente o sistema eleitoral. Desde então, eu tenho clareza, porque uma das formas que o imperialismo decidiu atacar a Venezuela era afirmar que o sistema eleitoral não era digno de credibilidade. E cada ataque que tinha, o presidente Hugo Chávez, então, no comando da nação, tornava o sistema mais aberto. E cada vez mais, o sistema eleitoral venezuelano tinha um contraste com o brasileiro. Eu sempre fui adepto de do mecanismo mais seguro que existe, que na América Latina, tecnicamente dito, é o venezuelano. Não tem nem comparação. Desde então, sou um adepto dessa questão. Mas, como eu tenho memória, não é memória recente, eu lembro da batalha de Leonel Brizola no Rio de Janeiro contra o escândalo do Proconsulta. A juventude que está aqui nos ouvindo, vai lá e coloca Proconsulte e as denúncias de Brizola com a urna eletrônica, com o sistema de apuração eletrônica. Então, isso está cada vez mais sofisticado, eu sou adepto disso, e na primeira oportunidade eu defendo isso porque é uma convicção íntima que nós temos que ter um sistema que até agora... Imagine o seguinte, eu sempre me coloco numa situação. Se eu estivesse disputando a presidente da República com possibilidade de vencer, eu não teria uma molécula de crença no sistema de apuração digital. Nenhuma molécula. E, portanto, para a saúde num sistema político, nós temos que enfrentar essa batalha. Estou nela desde sempre, e não há razão nenhuma para não encaminhar isso no partido. Grande abraço a você e a todos, irmão. Se possível, também ao Abicélio Doleiro. Temos que falar de Dario Messer. Por que as pessoas têm medo de falar de Dario Messer também? Valeu, Nildorix. A gente aguarda a sua volta mais uma vez ao Fio da Canhão na próxima terça-feira. Grande abraço. A gente conversou até aqui com o Nildorix, ele que é a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira, no seio do PSOL, e é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina.